No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas das notícias mais importantes do mercado, para você ter mais precisão na hora de investir. Então fica comigo até o final, deixa o seu like, se inscreve para não perder mais vídeos como esse e bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas, então bora lá. O Ibovespa tá tentando segurar depois de alguns dias mais pesados. No gráfico de 15 minutos a gente consegue ver que ele deu uma recuperada leve depois dessa queda. O índice ele tá um pouquinho abaixo ainda da zona do EMA de 200, tá? Seria a movimentação média exponencial de 200 velas, ok? Geralmente essa área ela serve como resistência, ou seja, ele acabou de quebrar uma delas. Mas isso também acontece porque aqui, nesse pico que ele teve, ele deixou um Fair Value Gap enorme. Que olha o tamanho dessa vela, não tem nenhuma pressão vendedora entre essas velas, cara. Aqui os vendedores já voltaram para cobrar, mas aqui era certo que o preço ele ia voltar antes de continuar o movimento de alta que ele estava fazendo antes. Já o MACD ele tá positivo, tá? Se a gente olhar mais de perto a gente vê que ele tá bem aberto, então por enquanto a tendência é que ele vai tentar recuperar essa zona de suporte que ele tinha antes. Como a gente acabou de ver, o Bovespa ele tá oscilando perto dos 155 mil pontos hoje, bem no clima de cautela lá fora, né? O mercado ele tá meio travado por causa das expectativas, dos resultados da Nvidia e também com os dados importantes de emprego nos Estados Unidos. Então o pessoal ainda tá mais na defensiva mesmo. Aqui no Brasil, o caso do Banco Master também não caiu muito bem, tá? Isso tá deixando o setor financeiro bem tenso. Algumas ações sentiram isso com força, como a HAPV3, que caiu depois de um resultado fraco no terceiro trimestre. No geral, o dia ele tá bem de lado, né? Ou seja, ele tá lateralizando, já que o mercado ele ainda tá digerindo todas essas notícias. Agora vamos dar uma olhada em algumas notícias. Trump assinou uma ordem para reduzir ou eliminar tarifas sobre mais de 200 produtos de consumo, incluindo carne bovina, café, banana, suco de laranja, frutas tropicais e até alguns fertilizantes. A Casa Branca justifica que esses alimentos não podem ser produzidos em quantidade suficiente nos Estados Unidos para atender a demanda doméstica. Essa medida que ele tomou aparece em um contexto em que ele está sofrendo uma pressão muito grande dos eleitores norte-americanos por causa do alto custo de vida, em questão de preços de alimentos. Produtores brasileiros de café e carne bovina são citados como beneficiados, já que o Brasil é grande exportador desses itens. Um estudo mostra que o desmatamento nas áreas do Cerrado para a soja está criando um efeito climático bem negativo, mais secura e menos chuva, que enfraquece o rendimento da cultura. Se o desmatamento tivesse sido menor, a região poderia ter gerado cerca de 9,4 bilhões a mais em produção de soja ao longo de 10 anos. Mesmo com um aumento de eficiência agrícola, né, o resultado de soja está sendo bem limitado por causa dessas mudanças ambientais provocadas justamente pelo desmatamento que foi causado para plantar mais soja. Já o ISA Saúde capta 160 milhões de reais. O plano dessa empresa é crescer com um modelo de hospital em casa, ou seja, levar o atendimento médico de qualidade para o paciente no próprio lar. A rodada foi liderada por um braço de investimentos do Banco Mundial, IFC, e envolveu outros fundos de venture capital. A ideia é de escalar o serviço, usar tecnologia para monitorar o paciente em casa e reduzir custos hospitalares e melhorar a experiência. Isso indica que o mercado de health techs no Brasil está com atenção nesse tipo de modelo mais fora do hospital tradicional. Já a Novo Nordisk até tentou, mas só que ficou de fora da compra da Metsera, que foi fechada pela Pfizer por cerca de 10 bilhões de reais. Mesmo assim, esse hospital dinamarquês não vai desistir, ele vai continuar investindo em medicamentos para obesidade, diabetes e doenças ligadas a esses males, né? Essa empresa ela vem passando por muitas mudanças grandes, troca de comando, corte de pessoal, porque o mercado agora ele tá mais competitivo e menos tolerante. Isso quer dizer que eles perderam um lance importante, mas já disseram que vão segurar em frente tentando recuperar o terreno. Já a OpenAI, ela foi avaliada em cerca de 500 bilhões após uma venda de ações para investidores, o que coloca ela como uma startup privada mais valorizada do mundo, até à frente da SpaceX. A transação envolveu funcionários que liberaram cerca de 6,6 bilhões em ações. Apesar do valor expressivo, a empresa ainda carrega incerteza sobre sua lucratividade futura. O analista da Daycoval Corretora avaliou a temperatura de balanço do 3T25 e apontou que os resultados da empresa nos Estados Unidos e no Brasil vieram mistos. Ele alerta que no setor de tecnologia nos Estados Unidos tem sinais de que o preço de algumas empresas estão deslocados dos fundamentos. Além disso, o período de paralisação do governo dos Estados Unidos deixou lacunas em dados econômicos, o que reduz a visibilidade do mercado e pode levar o Federal Reserve a adotar posturas mais cautelosas em decisões de juros. Já o Bitcoin ele está reagindo depois da queda dos últimos dias e voltou aqui para casa dos 93 mil. Ele tá tentando fazer um pullback bonito, né? Até formou algo que se parece com Reverse Head and Shoulders. No gráfico de 15 minutos dá pra ver que ele rompeu aqui o EMA de 200, transformando ele em suporte. Só que enquanto o preço ele não segurar por mais tempo esse EMA de 200, o movimento ainda é só uma recuperação dentro de uma tendência mais fraca. Ou seja, o mercado ele tá tentando respirar, mas só que ainda precisa de uma confirmação de reversão maior. Já o Bitcoin Composite Index tá mostrando que esse índice ele perdeu força e entrou numa zona negativa pela primeira vez desde abril de 2025. Quando esse rácio cai abaixo do 0,75,
5, isso costuma indicar que os investidores de curto prazo começaram a realizar lucro, o que aumenta uma chance de correção mais forte. Nesse contexto, o nível de 87.500 volta a ser um suporte imediato, ele já funcionou como um piso de março. O preço ainda está acima disso, mas o momento atual sugere que um período de fraqueza no curto prazo pode ser uma realidade antes que o mercado ele tome uma direção mais clara. Já esse gráfico aqui ele está mostrando a relação entre lucro e perda dos detentores de curto prazo nas exchanges dentro das últimas 24 horas. Esse gráfico está mostrando que eles estão num prejuízo bem elevado. Ele caiu para níveis muito negativos, com aproximadamente 65 mil bitcoins enviados para as corretoras abaixo do preço de compra. Ou seja, eles estão começando a vender no prejuízo mesmo. Esse tipo de movimento geralmente indica a capitulação dessa faixa de investidores, o que costuma aumentar a pressão de venda no curto prazo. Esse comportamento pode contribuir para movimentos de correção no preço, mas historicamente também tende a ocorrer próximo de zonas onde o mercado ele começa a estabilizar depois de algumas quedas. Já esse gráfico aqui ele está mostrando o VWAP e o Volatility Index, seria o índice de volatilidade do Bitcoin junto com o VWAP aqui, a média de movimento do preço. O gráfico indica que a volatilidade do Bitcoin ele está atingindo níveis elevados pela quarta vez nesse mês. Em outras ocasiões, picos semelhantes a esses foram acompanhados por movimentos bruscos no preço. No momento atual, o preço ele continua abaixo das referências com o VWAP de 7 dias, enquanto a volatilidade segue aumentando. Esse cenário ele tende a deixar o mercado mais sensível a novos eventos, fazendo com que notícias negativas possam gerar quedas mais fortes do que o habitual. Então é isso pro vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve para não perder mais conteúdos como esse e para dar uma força pro canal. E te vejo na próxima. Até mais.